Vamos dar início. O Espírito Santo de Deus, parte 6. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13, está escrito: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Aqui Cristo estava falando a respeito da vinda do Espírito Santo. E como nós estamos estudando, realizando uma série de mensagens falando sobre o Espírito Santo, é importante você saber que o Espírito Santo, uma das funções dele é nos guiar em toda a verdade. Então o Espírito Santo, ele quer que cada um de nós sempre trabalhe com a verdade. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, tem que ser a verdade. Se em algum momento surgir oportunidades para nós agirmos com a mentira, nós não podemos aceitar. Pastor, mas se eu não mentir, eu não vendo. Então não venda. Se eu não mentir, eu não vou conseguir ganhar dinheiro. Então não ganhe. Porque o Espírito Santo, ele quer que a pessoa sempre trabalhe com a verdade. E quando você busca o Espírito Santo, que você é cheio do Espírito Santo, se em algum momento você deslizar e soltar uma mentirinha, né? Aquela famosa frase, uma mentirinha de nada, né? Que não é de nada, é mentira. O Espírito Santo vai entristecer o teu coração. Você vai ficar triste. Poxa, eu fiz isso. Não era para ter feito isso. Ele está o quê? Te guiando na verdade. Te conduzindo na verdade. Continuando. O Espírito Santo é nosso consolador. Além de nos guiar na verdade, também ele tem a função de nos consolar. João capítulo 14, versículo 26, está escrito: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aqui começa falando, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará. Então esse mesmo Espírito Santo que nos conduz na verdade, esse mesmo Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, que nos capacita, esse mesmo Espírito Santo nos consola. Na vida, irmãos, não é só vitória. Na vida tem perdas. Na vida você enfrenta obstáculos. E diante dos obstáculos, diante das perdas, é o Espírito Santo que vai no seu coração e ali consegue trazer consolo para você. Já imaginou? Todos nós perdemos familiares. Os pais, avós e assim sucessivamente. Mas há situações que a natureza inverte, que ao invés dos filhos enterrarem os pais enterram os filhos, que eu considero uma das maiores tragédias. Agora, já imaginou se não for o Espírito Santo para chegar no coração daquele pai, no coração daquela mãe, e começar ali fazer com que ele entenda que ele precisa prosseguir a vida dele, que ele precisa continuar com a missão dele, que ele precisa continuar lutando, que quem está no controle de tudo e da história é o próprio Deus. Se a pessoa não tiver esse consolador, a pessoa vai cair em uma depressão profunda, a pessoa vai desistir da vida, e há casos de milhares de pessoas que até mesmo se matam. Mas quando nós temos esse Espírito Consolador, e ele começa a trabalhar em nossos corações, nós conseguimos dar a volta por cima. O Espírito Santo consola porque às vezes na vida a pessoa perde o emprego. O Espírito Santo consola porque às vezes na vida um relacionamento vai ser desfeito. Então esse Espírito Santo, ele começa o quê? Nos mostrar que nós temos que continuar com a missão.
Tem perdas que nós enfrentamos por negligência nossa, por erros nossos. Mas mesmo assim o Espírito Santo nos consola para que nós possamos lutar, melhorar, para evitar futuras perdas. Agora tem perdas que nós enfrentamos que são perdas injustas, perdas que nós não fizemos nada para que elas acontecessem conosco, mas o Espírito Santo mais uma vez ele vem, ele fala, levanta a cabeça, luta, porque o seu lugar de morada eterna não é aqui, aqui você está de passagem. O que está guardado para você, que está acima de tudo e de qualquer coisa terrena, é o que Deus tem guardado para você após a sua morte, que é uma salvação eterna com Ele. Aí o Espírito Santo vai trabalhando ali e vai fortalecendo a pessoa. Continuando, o Espírito Santo nos proporciona avivamento. Ou seja, ele nos guia na verdade, ele nos consola, ele nos traz avivamento. O avivamento é necessário de tempos em tempos. O avivamento nos proporciona não desistir da caminhada na fé ou da fé. Pastor, e o que é avivamento? Vamos dar sequência. Avivamento não é barulho, música agitada, palmas e gritos. Tudo isso pode acontecer em um culto, no entanto, não significa avivamento. O avivamento é o resgate dos valores espirituais bíblicos abandonados com o passar do tempo. Conforme o transcorrer dos anos, temos que estar buscando um avivamento para conseguirmos praticar determinadas coisas que deixamos de praticar. O avivamento é individual, é você com Deus. Então o avivamento não tem nada a ver com barulho. Num culto o pastor pode fazer aqui um barulho, orar alto, bater palmas, a igreja gritar, glória a Deus, tal, mas isso não é avivamento. Avivamento é quando você consegue resgatar para a sua vida aquilo que você perdeu. Princípios bíblicos, orientações bíblicas, regras bíblicas que você praticava e você deixou de praticar e você volta a praticar novamente. Isso é avivamento. Não tem nada a ver com barulho. Quando a pessoa busca esse avivamento, ela retorna a praticar determinadas coisas que ela tinha deixado de praticar no passado. O Espírito Santo, eles proporcionam um avivamento. Com o passar do tempo, deixamos de orar. Lógico que não é generalizando. Com o passar do tempo, deixamos de meditar. Com o passar do tempo, vamos recuando do congregar, ou seja, de participar dos cultos. O Espírito Santo, ele vem novamente e fala, você precisa de um avivamento. Aí você começa a orar mais, meditar mais na Bíblia, se aproximar mais do culto, e assim sucessivamente. Então o Espírito Santo, ele tem essa função de trazer avivamento. Olha o que o profeta Abacuque falou. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. O interessante é que o profeta começa falando, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Avivamento precisa da palavra. Você não consegue avivamento sem contato com as escrituras sagradas. Você não consegue avivamento sem ouvir pregação, sem meditação bíblica, sem oração. Você não consegue. Então aqui o profeta fala, ouvi, Senhor, a tua palavra. Após ouvir, ele temeu. Após ouvir e temer, analisou o quadro e falou, aviva, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. O que é interessante, porque ele fala no início, porque avivamento no meio dos anos, porque ele fala no meio, porque no início não precisa, irmãos. Seguir Cristo no início é muito fácil, qualquer um segue.
é aquela empolgação, é aquele amor, aquela alegria, né? Eis-me aqui, me usa. Aí conforme o tempo vai passando, aí parece que a pessoa começa, não é mais tão doce como eu pensei. Parece que alguns vão perdendo o sabor. Parece que alguns vão esfriando. Outros vão se tornando religiosos, que acham que estão arrebentando, acham que é a cereja do bolo com Deus, e Deus fala, nem estou nem te vendo. Porque o religioso é assim, ele é morto na fé, mas ele acredita que ele está vivo. Ele é morto na fé, tem nome de que vive, mas é morto. Mas ele está morto, mas ele acha que está arrebentando, ele acha que está numa comunhão plena com Deus, na mente dele. Mas quando você vai analisar os frutos da pessoa, é um fruto voltado só para ela, pensando só nela. Tudo que ela vai fazer é concentrado em volta dela. Mas ela acha que está viva, está firme na fé, está arrasando com Deus, e Deus fala que não. Que o avivamento, a pessoa avivada, ela sempre está olhando um pouco para o próximo. Uma pessoa avivada, ela se preocupa com a salvação do próximo. Uma pessoa avivada, ela não quer ir para o céu só. Então, o que ela puder fazer para contribuir para o avanço do Evangelho, ela vai fazer. Uma pessoa avivada, fortalecida na fé, ela não trabalha contra a obra de Cristo. E como eu já citei aqui em várias ocasiões, hoje nós encontramos muito mais gente evangelizando contra Cristo, cristãos, do que evangelizando a favor de Cristo. Que só leva um tempo em falar mal das igrejas, criticar as igrejas, e essas mesmas pessoas não fazem nada pelas igrejas. E elas acham que estão avivadas, salvando o evangelho, que eu não sei que evangelho é esse que ela quer salvar, como se o evangelho precisasse ser salvo. O evangelho precisa ser pregado. Mas aqui o profeta ele pede: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Na tua ira contra quem? Contra o povo, irmãos. Irmãos, há muitos anos eu venho falando que Deus não olhe para o Brasil com um olhar de justiça. Que Deus olhe para o Brasil com um olhar de misericórdia. Porque se Ele olhar para nós com um olhar de justiça, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Uma nação depravada, uma nação, lógico, não é generalizando, uma nação que o pastor precisa praticamente lembrar que tem culto. Ou seja, estamos numa época que o pastor tem que lembrar: ei, tem culto, ei, vem para o culto, tem culto, vem para o culto. Não, o pastor tem que correr atrás do rebanho para ir para a igreja. Tanta coisa para ele fazer, tanta alma nova para ele conquistar, mas ele tem que estar trabalhando com o mesmo povo, insistindo: ei, vai para a igreja, vai congregar. Ou seja, a época em que os pastores têm que lembrar para o povo o dia de culto. Isso é triste, irmãos. E tem muita gente, se o pastor não lembrar que tem culto, se o pastor não cobrar presença, não vai ou não vem. Uma época de cristãos, se o pastor fizer um propósito de jejum, convocar a igreja para jejuar, de 1000 membros, 50 jejua. Droga batendo nas portas, aborto batendo na porta, depravação batendo na porta. O povo não está nem aí, acha que é normal. Quando o profeta pede: na tua ira, lembra-te da misericórdia, porque ele sabia que se na ira de Deus ele lembrasse com justiça, a sentença seria destruição. O mundo está louco. O mundo, cada dia que passa, está dando sinais da volta de Cristo. E os crentes, às vezes, deixam de participar da Santa Ceia do Senhor para assistir jogo de futebol. Tem alguma coisa errada. Continuando. O profeta Abacuque,
viveu em 612 a.C. Quando o profeta pediu a Deus um avivamento para a nação de Israel, ela estava tendo entre eles violência, maldades, opressão, destruição. As pessoas brigavam entre si, a lei estava amortecida e os perversos já eram a maioria. O profeta Abacuque demonstrou seu descontentamento diante da impunidade dos ímpios, pois a violência e a injustiça também se multiplicava gravemente em Judá. A nação se desviara dos princípios da lei divina, e como consequência, a iniquidade e a maldade prevaleciam no meio do povo. Era o povo de Deus entregue à devassidão, era o povo de Deus entregue ao pecado, era o povo de Deus sendo oprimido pelos inimigos que não queriam saber de Deus. Aí o profeta vem e fala: aviva, Senhor. Quando Cristo veio, morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo, e esse Espírito Santo, ele também tem essa função de nos avivar. Está desanimado? O segredo não é parar. Está desanimado? O segredo é lutar. Está desanimado? O segredo não é parar. O segredo é você buscar avivamento. O avivamento não está na placa da igreja. O avivamento não é coletivo. O avivamento é individual, é você com Deus. Que hora você se levanta para trabalhar? Pastor, levanta 5 horas da manhã. A partir de hoje, põe o seu despertador para 4h30. Fica aí meia hora orando, lendo a Bíblia, clamando a Deus, só pedindo misericórdia, pedindo para Ele te avivar, te fortalecer. Faça isso. Que hora que você se levanta para trabalhar 3 horas da manhã, pastor? Põe o despertador para 12h30. Tira meia hora para buscar Deus. Começa a fazer isso todo dia, para você ver que você vai chegar na igreja, sabe, uma brasa viva. Você vai chegar na igreja, você vai começar a ficar tão sensível ao Espírito Santo, aos ensinamentos de Deus, que o pastor pode pregar um sermão que ele já pregou 1000 vezes, que você vai falar: nossa, que palavra, como Deus falou ao meu coração. Porque o Espírito Santo, ele começa a tratar contigo, você começa a conseguir se concentrar no que o Espírito Santo está fazendo, falando na palavra. Aí quando você chegar num culto, você não quer saber se vai ter barulho, se vai ter isso, você vai se concentrar na mensagem. O teu ouvido está concentrado na mensagem. Você sai da igreja, sabe, avivado. Se o diabo lançar alguma proposta de pecado para você, você fala: opa, não quero, estou fora. Ah, mas uma proposta para ganhar dinheiro. Daqui uns dias eu vou morrer, eu vou ganhar dinheiro de uma forma ilícita? Daqui uns dias nós iremos morrer, irmãos. Esses dias, alguns dias, pode ser daqui a 50 anos, 100 anos, mas é poucos dias. É tão rápido a vida aqui, é tão passageira. Um dia desse era um garoto, uma garota, um brotinho, né? Uma brotinha, hoje já está uma pessoa de idade. Você acha o que é que te aguarda lá na frente? É a morte física. O que é que me aguarda lá na frente? A morte física. Então eu vou conquistar algo aqui de uma forma ilícita? Ah, que eu vou surgir uma oportunidade para ganhar muito dinheiro. Ok, analisa se esse dinheiro não é de sangue inocente. Tem muita gente que ganha muito dinheiro fácil, mas é dinheiro de desvio. Sangue inocente. Você traz para a sua vida a morte de sangue inocente, de vidas inocentes. A prestação de contas vai chegar. Então não queira nada de uma forma errada, queira de uma forma lícita. E a pessoa que está avivada, fortalecida, que não significa que ela esteja fazendo barulho, orando em línguas, que não significa que ela esteja vendo visão, não é isso não, mas ela está em comunhão com Deus, ela sabe discernir o que presta e o que não presta, o que é de Deus e o que não é de Deus. Vai chegar o dia que ela vai morrer, e o que vai acontecer? Vai ganhar uma vida eterna com Deus. Pense nisso. Finalizando, o Espírito Santo de Deus, ele traz o consolo, nos guia na verdade e nos proporciona um avivamento. No próximo domingo,
Continuando falando sobre o Espírito Santo, nós vamos começar a estudar essa passagem aqui de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 11. Vamos estudar detalhadamente cada ponto. Aqui você vai enxergar a atuação do Espírito Santo em cada ponto. E é muito importante você estar atento em cada ponto desse que o Espírito Santo irá ministrar através da vida do pregador. Vamos ver aqui, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 11. Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de maravilhas, e a outros a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, domingo nós vamos começar a ver essa parte aqui, da atuação do Espírito Santo. Tem muita coisa boa para nós ver sobre o Espírito Santo. Agora você precisa estar presente. E além de estar presente, você tem que ser alguém que convida alguém. Vocês aqui têm que ser os evangelistas da igreja. Eu não mando para vocês mensagens bíblicas, tanto no grupo como no celular pessoal. Aqui vocês já são firmes, vocês já estão estruturados, vocês estão na igreja direto. Vocês têm que pegar aquele convite e vocês têm que passar para frente. Então, quando eu mando uma mensagem para vocês, não é para morrer em vocês. Se fosse para morrer em vocês, eu não mandava para vocês, vocês já estão aqui. Quando eu mando para vocês, é para vocês passarem para frente. O pastor mandou o endereço da igreja, mas eu sei onde é a igreja. Você sabe onde é a igreja. Mas o pastor põe o endereço da igreja. Quando você mandar essa mensagem para frente, ela vai chegar em alguém que não sabe o endereço da igreja. Por isso que o pastor tem que sempre falar a mesma coisa. Então, quando você receber mensagem, passa para frente. Convide pessoas para o domingo, vir escutar essa pregação. Só que essa pregação aqui, irmãos, nós vamos falar dela em média de 4 a 5, 6 domingos. Não tem como estudar isso daqui de uma vez só. É muita coisa, é muito conteúdo bom. É muita revelação que Deus vai nos trazer sobre cada tópico desse citado. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai abençoar poderosamente. Para finalizar a reunião e fazer uma oração, deixa eu fazer aqui um pedido para todos vocês. Dia de quarta-feira, eu estou convocando a igreja para fazer jejum. O jejum você abre na terça-feira, 10 horas da noite, e você entrega na quarta-feira, 9 horas da manhã. As pessoas que podem, eu estou convidando para vir de manhã, no culto de 8 horas da manhã. 8 horas da manhã em ponto, eu estou aqui no altar. Só não estarei se Deus mover as águas de uma forma diferente. Caso contrário, estarei no altar 8 horas em ponto, para fazer oração, fazer uma busca, fazer oração forte, em jejum. E eu convido vocês também para estarem em jejum. Pastor, não posso estar presente porque eu trabalho. Ótimo, você não está presente porque você trabalha, mas faça o jejum. Pastor, mas eu não posso fazer jejum porque eu tomo remédio controlado. Não faça jejum. Se você tem algum tipo de problema na saúde, não faça o jejum, se vai comprometer a sua saúde. Uma outra coisa que você pode fazer é o seguinte: pastor, eu quero fazer o jejum, mas eu não posso fazer dessa carga horária toda. Você pode fazer de uma carga horária menor. De repente você, antes de vir para a igreja, você já pode entregar o jejum na sua casa e já pode comer alguma coisa. É com discernimento, é com sabedoria. Agora, uma grande parte pode sim fazer o jejum, uma grande parte pode sim estar 8 horas da manhã aqui na quarta-feira. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus está abençoando e vai abençoar ainda mais. Quarta-feira aqui de manhã foi uma bênção, tem sido uma bênção. Tem pessoas que não podem. Pastor, eu trabalho, eu não posso, amém. Se você não pode, amém. Mas quem pode, se programe. Ou de repente você é um tipo de funcionário que você faz seu horário.
Quando eu trabalhava na empresa, quando eu era funcionário, tinha uma época que eu tinha liberdade para fazer o meu horário, tanto para entrar como para sair. Eu tinha essa liberdade. De repente, você tem uma liberdade de entrar um pouco mais tarde. Se você consegue entrar um pouco mais tarde, vem para a reunião de 8 horas, termina 9 horas, você vai embora. Na realidade, finaliza um pouco antes das 9. Aí entrega o jejum, ou aí você vai embora, vai para o trabalho. Fica aí o convite para vocês, tá bom? Feche os olhos, por favor, coloque a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor possa abençoar poderosamente cada pessoa. Alcança o teu povo, transforma o teu povo, enche o teu povo com o teu Espírito Santo. Somos dependentes de ti, Pai. Abençoe cada um. Pai, eu paraliso toda e qualquer ação contrária em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a todos para a tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.